Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. Ele era a palavra e ainda é a palavra. Sempre foi a palavra e continua sendo a palavra. E esquadrinhando, eles poderiam ter visto isso, mas não viram. Eles estavam, notem, na estrada, eles estavam os que estão sentados aqui, quero que prestem muita atenção. Estavam falando dele quando ele lhes apareceu. Agora, é assim que ele vem, é quando fala-se dele. O problema hoje é que falamos de tantas outras coisas além dele. Estamos sempre conversando sobre o que temos de fazer e sobre algum negócio, ou da roupa que tem de ser lavada, ou deste tipo de detergente que você deve usar, quando você deveria estar lhe dando louvor e glória. É aí onde estão os nossos tesouros. Aí também está o nosso coração. Eles deveriam tê-lo reconhecido, mas não. E assim é hoje. Todavia, a Escritura disse isso, entendem? Ele lhes revelou as promessas da Escritura a respeito de si para aquela era. Lembrem-se, ele começou com o princípio, disse, ó nécios e tardos de coração, explicou-lhes as Escrituras. E depois que as Escrituras lhes tinham sido pregadas, mesmo assim não o reconheceram. Se isso não é uma congregação moderna, eu não sei. As Escrituras explicadas a eles, e mesmo assim não entenderam. Eles iam caminhando, afirmavam ser seus discípulos. Mesmo assim, não o reconheceram, depois que ele lhes declarou a Escritura para aquela era a qual Deus havia determinado. Ele disse, não sabeis que o Cristo devia ter padecido estas coisas e entrado na sua glória e ressuscitado? Eles deviam saber disso. Disse, não sabeis vós tudo o que os profetas disseram sobre Cristo? E ele começou lá atrás, ele explicou tudo, ele as apresentou, e mesmo assim não reconheceram, depois de apresentar a Escritura tão perfeitamente quanto se poderia. E eles andando junto dela, supostamente seus discípulos. É assim? E contudo, ele era aquela Escritura cumprida ali de pé e mesmo assim não entenderam. Estão vendo? Agora, esse é um retrato muito bom do dia em que vivemos. Não digo isso por maldade, digo pela verdade, isso mesmo. Eles mesmo assim não o reconheceram, apesar das suas promessas, que ele tinha feito, terem se cumprido. E ele estava lhes declarando, e de pé ali mesmo na pessoa, e mesmo assim não reconheceram. Notem a repreensão a eles por não reconhecerem a Escritura cumprida. Agora, quando deveriam ter sabido, eles eram discípulos, eram homens que tinham feito grande sacrifício, eram homens que o amavam, eram homens que foram treinados por ele.
E mesmo assim, depois de ele lhes dizer estas coisas, ficar na companhia deles é dizer que isto aconteceria, e aqui tinha acontecido, e mesmo estando com ele, depois da sua ressurreição, e não o reconheceram. Você diz, poderíamos fazer algo assim? É possível que fizéssemos isso mesmo, com certeza é possível, depois que ele prometeu em sua palavra o que ia fazer. E vemos acontecer como ele disse, e mesmo assim ignoramos. Foi o que fizeram. Agora, ele veio, ele lhes disse que ia ser crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia, e começou então a lhes contar tudo a respeito. E ficaram tristes, disseram, sabes, alguns foram ao sepulcro, e algumas das mulheres disseram que ele ressuscitaria dentre os mortos. Todo esse boato se espalhou, e disse, és tu só peregrino por aqui? Não sabes estas coisas? Ele disse, quais? Como se não soubesse nada a respeito. Vejam, ele disse isso só para despistá-los e fez isso de propósito só para provar. E sabiam que ele não muda sua natureza? Ele faz o mesmo, só para prová-lo, para ver o que você fará. Ele dará um jeito, isso será colocado diante de você e só para ver o que você dirá a respeito. Sua atitude, como reagirá, o que você pensará disso. Ele faz de propósito, ainda faz, pois é a sua natureza imutável. Ele fez isso no passado. Lembrem-se de Elias. Ele até pediu a um soldado para feri-lo. Disse, eu era sentinela de pé junto a Acabe e deixei o prisioneiro fugir. Ele não fez isso, mas agiu assim para deixar Acabe pronunciar seu próprio julgamento. Fez o mesmo nos dias de Noé. E ele não pode mudar sua maneira. E Deus desce de uma maneira. Mas sempre... Você diz, bem, como eu saberia o que é certo e errado? É a Escritura prometida para essa hora. É a Escritura que está prometida. Se tivessem saído da sua tradição e saído daquela tradição em que estavam e lido as Escrituras como ele lhes disse para fazer, examinais as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Elas lhes dizem quem eu sou. E disseram, bem, agora, o rabino nos disse isto e aquilo, nós cremos no que a igreja diz, vocês estão vendo? Não é o que a igreja diz, é o que Deus disse. O que Deus disse, não o que a denominação diz ou aquilo. Creiam em Deus. Agora, e foi aí que falharam, pois tinham tanta tradição que falharam em reconhecer isso. Agora, vemos então que ele disse, ele os repreendeu, notem, nécios e tardos de coração para entender todos os sinais escriturísticos e as coisas que deveriam acontecer nessa era. Nécios, tardos de coração para entender tudo o que os profetas disseram que deveria acontecer neste dia. Todos estes sinais que vocês estão vendo. A Bíblia disse que estes sinais deveriam acontecer neste dia e vocês os veem acontecendo. E então são nécios o bastante para não crerem? E ele falando direto com eles. E mesmo assim, não reconheceram. Isso é que é ser cego. Poderíamos fazer isso? Talvez possamos, se não examinarmos as Escrituras para ver em que momento estamos vivendo, ver em que momento, o que é, como. Pode ser mais tarde do que pensamos. No entanto, eles afirmavam ser seus discípulos. Eles alegavam que tinham crido em toda a palavra que ele havia dito, que criam em toda a Bíblia. E aqui estava o Messias, o Deus da Bíblia, de pé ali em identificação, identificando a própria palavra escrita. E eles deveriam ser crentes nessa palavra. E ele se referindo ao passado e dizendo-lhes isso. Lembrem-se do que foi dito a respeito, e o que foi dito a respeito, e como Jesus deveria fazer isso, ou como o Cristo deveria fazer isso, e como então todas estas coisas. E mesmo assim não entenderam, eles não sabiam. O que houve? Eles conheciam a palavra quanto à letra, mas não entenderam a palavra quando foi literalmente interpretada. É o que acontece hoje. Cada um tem a sua própria interpretação. Quando Deus condena tudo isso, Deus faz sua própria interpretação. Se Deus disse que faria algo, quando Ele faz, essa é a interpretação. Deus interpreta a sua própria palavra.
Lá estava ele, lá de pé, seu próprio intérprete. Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz a sua própria interpretação. Não precisa de nenhum seminário ou de nenhum ministro, eu, você ou ninguém mais para interpretá-lo. Ele prometeu e então se volta e faz. Ponto final. Isso se interpreta. Assim, lá estava ele, o grande e poderoso conquistador de toda doença, de toda enfermidade, morte, inferno, sepultura, e ressuscitou. O que eles tinham crido nisso o tempo todo. E lá estava ele, mas não podiam crer. E ele se referindo a si o tempo todo, lhes disse, e começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes todas as coisas que dele estavam escritas. E mesmo assim não entenderam. Parecia que não conseguiam entender. Só isso. É igual agora. Qual é o problema hoje? O motivo disso? Estamos ocupados demais aprendendo nossos credos. Estamos ocupados demais com nossos programas denominacionais. Estamos ocupados demais com jantares de sopa e loteria na igreja. Estamos ocupados demais com a sociedade de ajuda das senhoras. Estamos ocupados demais com nossos programas de TV e todas essas outras bobagens. Estamos ocupados demais para examinar as escrituras, para ver se estão certas ou não. Se você fosse ao restaurante e pedisse uma tigela de sopa e tivesse uma aranha nela, você processaria o restaurante. Você não ia engolir por nada com uma aranha nela, pois tem medo que possa matar este corpinho. Mas você enfia qualquer coisa nessa alma, qualquer coisa, qualquer tipo de credo, e nunca o examina para ver se é certo ou não. Há um caminho que ao homem parece direito. Examinem as Escrituras. E essa alma é eterna, vocês sabem. Assim não. Vejam o que colocam aí. Vejam estes credos e todas estas coisas. Temos isso como um clube. Nos unimos a um clube e acabou. E é assim que as pessoas pensam hoje. Esse é o motivo. Não tem tempo para estudar, meditar, examinar as coisas e tentar descobrir se estão certas ou não. Deixem que o próprio Cristo a interprete. E se vier a acontecer o que ele disse, então é a verdade. Olhem e vejam se é para este dia. Como me referi ontem à noite, Moisés não poderia vir com uma mensagem de Noé. Nem Jesus poderia vir com a mensagem de Moisés. Estão vendo? Foi assim. Foi atribuído para cada hora. Agora, nós não poderíamos vir com uma mensagem de Lutero, nem com a Wesleyana, nem com uma mensagem pentecostal. Está bem além disso. Você diz, isso é algo que você está... Bem, a Igreja Católica também achava que Lutero estava inventando. Wesley também achava que eles estavam... Os luteranos achavam que Wesley estava inventando. Os de Wesley também achavam que os pentecostais estavam inventando. Mas a questão é, examinem as Escrituras. Ela identifica cada era. E se as coisas que ele está fazendo agora não o identificam, as promessas de Deus, então deixe para lá. Mas se ele diz que acontecerá e acontece, então creia que não é o homem, é Deus falando, fazendo sua própria interpretação da sua palavra. Nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram a respeito do Cristo. Ainda assim, seus discípulos não podiam crer na palavra escrita, pois estavam tão ocupados com isso. Estavam tristes com isso. Ainda assim, afirmam que creem hoje que ele ressuscitou ao terceiro dia. Falamos disso. Cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo para sempre, e basta que ele faça algo exatamente como prometeu fazer. Vejam o que dizem. Bem, ou é um bando de santos roladores, ou é telepatia mental, ou é algum tipo de adivinho. Ou, assim como fizeram então, vejam, é esse mesmo Espírito. Agora lembrem-se, o diabo leva seu homem, mas não seu espírito. O espírito estava naqueles homens lá atrás, mestres religiosos. Lembrem-se, ninguém poderia apontar um dedo contra aqueles fariseus. Eles tinham de viver certo. Morreriam apedrejados se não vivessem assim. Eles eram bons homens, professores muito instruídos, eruditos. E Jesus disse, sois um bando de cobras, fazeis as obras do vosso pai. Porque um homem, Deus, poderia dar uma interpretação a um homem desse tipo? Como ele poderia dizer algo assim? Porque se recusaram a ver a palavra identificada, manifestada.
Agora, hoje vimos, muitas vezes dizemos, os luteranos diziam, quando crê no Senhor Jesus Cristo, você o tem. Só isso. Os nazarenos, os peregrinos da santidade e os metodistas livres diziam, não, você tem de gritar para recebê-lo. O pentecostal diz, você tem de falar em línguas para recebê-lo. Tudo isso está errado. Já vi feiticeiros falarem em línguas e bruxas. Já os vi pular e gritar. E vi os muçulmanos enfiarem farpas sob os dedos e gritarem mais alto do que já ouvi pentecostais na vida. Entretanto, crer é certo, falar em línguas é certo, e clamar é certo, e regozijar-se, mas ainda assim não é ele. Aqueles fariseus, alguns disseram, bem, é o fruto do Espírito que está certo. Aqueles fariseus tinham mais fruto do Espírito do que chamamos fruto do Espírito, do que eles poderiam. Nós jamais poderíamos produzir. O que diriam se eu o colocasse em julgamento agora, dizer como se fosse um jovem que veio à cidade aqui o outro dia e se intitula profeta? Vamos colocá-lo em julgamento por um minuto. E agora, estou falando com vocês contra ele. Deus me perdoe por dizer isso, mas só para mostrar. E eu digo, este jovem, ele está por aqui. Ele se intitula profeta, vem da Galileia. Ele faz muitas curas e tal, mas não significa nada. Vejam, temos aqui o tanque de Betesda. Os aleijados se deitam ali quando aquele anjo desce e agita a água, qualquer um entra. Porque Deus iria querer outra coisa além disso? Vejam, eles falharam em reconhecer a palavra daquele dia. A promessa estava pronta para ser cumprida. Agora, dizem, nós o julgaremos pelo fruto do Espírito. Agora, olhe, quem foi que ficou do lado? Quem foi, quando você estava aprontando por aí, quando jovem, que dedicou todo o tempo ao estudo da palavra de Jeová? Seu velho sacerdote piedoso. Quem foi, quando o papai e mamãe estavam prestes a se separar, que pôs um braço em volta de um e um em volta do outro e os uniu de novo? Seu velho sacerdote piedoso, certo? Quem foi, quando as colheitas do seu pai foram insuficientes e ele não tinha dinheiro, você não tinha nada para comer? Quem lhe fez um cheque e ele lhe deu o dinheiro ou o ajudou? Aquele velho sacerdote piedoso. Quem estava ao lado da sua mãe e do seu pai quando você nasceu, quando veio a este mundo? Aquele velho sacerdote piedoso. Quem foi que o pegou nos braços e o circuncidou ao 8º dia e o ofereceu uma vida a Deus? O velho sacerdote piedoso. E então, veja, há homens de negócios aqui em nossa cidade. Jeová requer um cordeiro. Esses homens de negócios são comerciantes, eles vendem, comercializam. Então, eles não criam cordeiros. Assim, o sacerdote deu um jeito deles poderem limpar a alma de acordo com a palavra de Deus e construíram pequenas gaiolas lá nos pátios. E trouxeram um homem que vendia os cordeiros ali e permitiam que estes homens que queriam oferecer uma oferta pelo pecado por sua alma à exigência de Jeová, virem comprar esse cordeiro. Então, o que esse indivíduo fez quando chegou ali? Virou as mesas de dinheiro e os expulsou dali, tentando impedir um homem de acertar sua alma com Deus. E o que ele disse sobre aquele seu velho sacerdote piedoso? Que era um bando de cobras e do diabo. Fala-se de fruto do Espírito, eles o venceriam de longe. Mas qual é a evidência de um crente? Que creia na palavra identificada da hora. Sempre foi assim. As pessoas confundem isso em todo tipo de tradições e religiões e denominações e instruções e tal. Mas Deus vem com sua palavra e a confirma para a hora. Essa é a evidência. Olhem para ele e vejam. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. Elas testificam quem eu sou. E se não faço o que a Escritura diz que faria, então não acrediteis em mim. Estão vendo? E mesmo assim, eles não souberam. Depois de andar com ele, e aqui identificando-se depois da ressurreição e mostrando que era ele pelas Escrituras. Ainda assim, vocês sabem, hoje, depois disso, Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu ao povo nos últimos dias. Quando disseram, anos atrás, quando o grupo pentecostal começou, que não existia isso. É a igreja que mais cresce no mundo, a pentecostal.
É a mensagem que eles têm tido agora por 50 anos. Disseram que não poderia ser feito, mas foi feito mesmo assim. Disseram que não havia isso de Espírito Santo. As pessoas seguiram em frente, receberam-no mesmo assim. Deus prometeu que derramaria seu Espírito. Como se vai parar isso quando ele prometeu que o faria? Disseram, ninguém crerá, mas crerão. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, que creiam na sua palavra. Eles seguiram em frente, tornaram-se a igreja mais poderosa que há na terra. Nosso visitante dominical, o visitante católico, publicou, disse, não faz muito, que a igreja pentecostal é a igreja que mais cresce dentre todas as organizações. Disse que a igreja deles testemunhou 1 milhão de conversões no ano passado. E os pentecostais tiveram 1.500.000 no ano passado. Isso não inclui a minha, Roberts, e essas outras reuniões assim. Estão vendo? São apenas os que são aceitos como membros. Alguns não sabem onde frequentar nessas reuniões evangelísticas, mas registraram 1.500.000 convertidos em um ano, testemunhados pela Igreja Católica. Estão vendo? Disseram que não poderia ser. E agora os presbiterianos, metodistas e batistas estão buscando isto. E os pentecostais estão cegos o bastante para não verem a hora. Não sabiam? Naquela 7ª vigília, quando as virgens adormecidas disseram, vem, dá-nos um pouco do vosso azeite. E quando elas disseram, só temos o suficiente para nós. E enquanto tentavam comprá-lo, o noivo chegou. E elas entraram. Aí estão, vocês estão vendo? Inécios, ele poderia dizer de novo, tardos de coração para crer tudo o que a Escritura diz sobre este dia, para crer que esta era da igreja de Laodiceia, que ele foi expulso da igreja, e porque somos ricos, de nada temos falta. Ora, somos uma das organizações mais ricas do mundo, o movimento pentecostal. Oh, que coisa! Antes estávamos no beco, mas, irmão, está na rua da frente agora. As melhores igrejas e os melhores seminários. E estamos construindo um de 50 milhões de dólares bem aqui agora, vejam. E todos os tipos de coisas grandes. Rica! Mas é então que você esquece a promessa. Você começa a ir em direção à tradição. E é por isso que, quando ele vem se identificar, as pessoas estão frias e insensíveis com sua instrução e filosofia e tal. Elas transformaram os mandamentos de Deus numa tradição. Você se levanta e fala com elas e não aceitam. Isso retorna. Agora, se isso viesse bem polido, se algum grande bispo ou alguém trouxesse algo assim, bem, eles receberiam. Mas vejam, nunca veio assim. Se alguma organização aceitasse isso, estaria bem. Mas ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Se ele tivesse vindo com Caifás e Caifás tivesse dito, agora, eu sou o Messias, sou o que deve ir agora. Vejam, eles diriam, oh, grande Santo Pai, tu és o Messias. Mas vejam, isso não identifica o Messias. Seus direitos religiosos, isso não o tornava Messias. Ele foi o sinal que a Bíblia disse que o tornaria Messias. Hoje é a mesma coisa. Não nossas denominações, não nossos credos, mas o que o assim diz o Senhor é. Agora, notem, o mesmo agora. Nós ficamos do mesmo jeito, ainda cremos em credos, denominação, em instrução mundana e tal. Ora, vocês sabem, muitas das nossas igrejas estão começando a aceitar a ideia de que antes que um missionário possa ir ao campo, e ele tem de passar por um teste psicológico com um psiquiatra para ver se seu QI é suficiente para ser missionário. Agora, isso é contrário à Escritura. A Bíblia disse que Pedro era um homem indouto e sem letras. Ele nem sabia assinar o próprio nome, mas agradou a Deus dar-lhe as chaves do reino, pois ele viu o Messias e conheceu sua evidência. E prostrou-se aos seus pés e o reconheceu como o Messias. Ele creu na palavra. E tu és Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, não sobre Jesus, mas sobre sua revelação espiritual de quem ele era. O mesmo que ele fez com Abel. Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim. Os dois rapazes ofereceram, ambos oraram, ambos construíram um altar, ambos adoraram o mesmo Deus. Estão vendo? Um foi aceito, o outro rejeitado.
Porque, por revelação, Abel viu que não foram frutos ou maçãs que nos tiraram do jardim do Éden, foi sangue, e ele ofereceu sangue e Deus o recebeu. E vejam em Moabe, a grande organização, o mesmo Deus. Lá veio Balaão, o bispo, edificou 7 altares, como Israel tinha feito lá embaixo, colocou 7 sacrifícios limpos, novilhos e 7 carneiros, falando da vinda de Cristo. Fundamentalmente, ambos estavam certos, mas olhem aqui embaixo para este pequeno grupo de renegados vagando por lá, que nem passará pela terra. Seu pastor temia que tivessem algum tipo de reavivamento ali, assim não os deixavam passar. A caminho da terra prometida também. E ele não deixou seu irmão Israel passar, certo? O que Balaão falhou em ver foi aquela rocha ferida e aquela serpente de bronze, o brado do rei no arraial. Eles falham em ver essa identificação de Deus entre eles. Ambos tinham profetas, Balaão lá em cima e Moisés aqui embaixo. Mas Moisés estava identificado com a palavra. Essa é a diferença. Ambos grandes pregadores, mas este homem estava identificado com a palavra. Ele não era poderoso de uma nação como aquela era, mas estava identificado com a palavra e tinha a evidência dela. Amém! Essa é a verdadeira tripulação crente. Cristo conosco, Cristo em nós. Um pouco, e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, pois estarei convosco e em vós até a consumação do mundo. Notem. Agora, lembrem-se rapidamente. Eles falharam em ver isto. Não, eles não entenderam como poderia ser. E a palavra prometida era para a era deles. Ele foi aquela promessa cumprida. E mesmo assim falharam em vê-la. Um sinal seguro de um verdadeiro profeta. Notem o que ele fez. E eles, agora notem, eles foram rapidamente. Ele disse, tu sendo peregrino e não sabes que Jesus de Nazaré, um profeta em obras, poderoso diante de Deus e do povo? Cremos e sabemos que ele foi profeta. Observem-no, assim que o identificaram, ele continuou perguntando, o que? Estas coisas que aconteceram, o que? O que aconteceu? Ele disse, Jesus de Nazaré, um profeta, poderoso diante de Deus e dos homens. E cremos que ele seria aquele que traria libertação a Israel. E assim que o reconheceram como profeta, notem, imediatamente ele foi a palavra. Um verdadeiro sinal de um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta sempre vai à palavra, pois a palavra do Senhor vem ao profeta, estão vendo? E ele vai a... E notem o que ele fez. Disseram-lhe que criam que ele era profeta. Agora, é conveniente, apropriado a um profeta identificar-se com a palavra. Amém. Pois a palavra sempre vem ao profeta. O velho Dr. Davis está sentado aqui. Vejam o que? Não sei se está ou não. Acho que está aqui na Flórida, em algum lugar. Disseram-me, Dr. Davis, se está aqui. Foi ele quem me consagrou na Igreja Batista Missionária. Conversávamos sobre a Escritura. E ele dizia que João Batista batizou Jesus primeiro, ou Jesus batizou João primeiro, pois João nunca tinha sido batizado. E ele estava pregando o batismo, e ninguém era digno de batizá-lo. Então, Jesus batizou João, disse, quando ele o permitiu. Bem, eu não conseguia entender direito como ele fez isso. Não conseguia entender a Escritura. Certo dia, quando estávamos sozinhos e o anjo do Senhor estava presente, ele me revelou. Vejam, agora vejam. Jesus era a palavra, João era o profeta. Ali estavam 2 dos maiores da terra, Deus e seu profeta. E a palavra era Deus. E é sempre conveniente a palavra ir ao profeta. E João era o profeta. E aqui vem a palavra, caminhando direto até a água ao profeta. A palavra veio ao profeta, na água. Amém. Sinto-me religioso. A palavra vem com absoluta certeza ao profeta. E aqui estava ele e a palavra em forma vivente, e aqui estava o profeta de pé na água. E a palavra veio ao profeta. Posso ver os olhos deles quando se encontraram. João olhou para cima, viu os céus abertos, aquela pomba descendo como asas de fogo sobre ele. Uma voz vindo dela dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Quando João olhou,
Ele viu aquela luz sobre ele, seja o que fosse. Primeiro, quando se dirigiu à margem, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava tão perfeitamente preocupado com uma crença genuína que disse: há um de pé entre vós, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele sabia que ele tinha de vir em seus dias, pois era o precursor dele. Ele disse: há um entre vós agora que não conheceis, mas eu o conhecerei um dia destes, quando eu vir aquele sinal, identificá-lo. Então, certo dia, Jesus veio. Ele disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi, a palavra, direto ao profeta na água. João olhou para ele com humildade e disse: eu careço de ser batizado por ti, porque vens a mim? Notem agora, a palavra e o profeta juntos. Vejam, o profeta terá de conhecer a palavra, pois a palavra manifesta-se ao profeta. Agora, aqui se cumpriu sua profecia. Ele apresentaria o Messias. E aqui estão o profeta e a palavra juntos. E ele disse: eu careço de ser batizado por ti, porque vens a mim? Jesus olhou de frente para ele e disse: deixa, porque assim nos é conveniente cumprir toda a justiça. E quando o batizou, vejam o que foi. Jesus disse: como profeta, tu sabes que eu sou o sacrifício, e o sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado. Amém, amém. Assim, a palavra sempre vem ao profeta. Isso mesmo, sim, e ele o permitiu. Ele disse: isso mesmo, é-nos conveniente cumprir toda a justiça. Eu sou o sacrifício. Devo ser lavado, está certo. Tu careces de ser batizado, amém. Mas deixa, porque assim é conveniente a ti e a mim que cumpramos toda a justiça. Aleluia! Homens e mulheres, é-nos tão conveniente como o povo pentecostal com a mensagem de Deus, que cumpramos toda a justiça e creiamos nele. É-nos conveniente cumprir toda a justiça. Notem, quando um profeta, então, ele foi direto à palavra. Quando disseram Jesus Nazareno, o qual foi profeta poderoso em obras diante de Deus e do povo, então, se ele era profeta identificado, então ele voltou e tomou as mesmas palavras que eles afirmaram que ele era. Não percam isto. Tomou o que eles chamaram que ele era, tomou a palavra escrita e se identificou como sendo isso. E mesmo assim eles não entenderam. Todavia, os chamaram de profeta. E aqui estava ele, um profeta. E ele foi direto à palavra e tomou a palavra e identificou seu próprio ministério. E disseram: esse é um bom sermão. Muito bem. Nosso coração ardia em nós. Foi isso, mas foi isso. Será que poderíamos fazer o mesmo? Está escrito que iríamos fazer. Isso mesmo, portanto, iremos. Notem. Oh, que sinal de um verdadeiro profeta, sempre direto à palavra. Embora não pudessem entendê-la, seu ensino era grande demais. E ora, oh, que coisa! Para onde vai esse tempo? Uns 8 minutos, hora de despedir. Notem, não consigo entender para onde esses 45 minutos vão tão rápido. Notem, olhem aqui. Ainda que não pudessem entender, ainda que vocês não possam, mas, por favor, façam o que eles fizeram. Eles o convidaram a entrar. Disseram: entra. Já declinou a orgia. Entra. É isso. É isso. É então, e só então, que ele pode se dar a conhecer quando você o convida a entrar. Você diz: não entendo. Ouvi isso ser explicado pela palavra, como essas coisas devem acontecer neste dia, mas eu não consigo entender. How many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain, give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him.
scour it out. Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed us.